A gente viu aí no bloco anterior a importância da pesquisa, da inovação, da conquista de mais conhecimento, revertendo em benefícios para a comunidade. E pesquisa não se faz só na universidade, existem profissionais pesquisadores. E eu recebo hoje a Regiane Caniac, dentista, que está querendo partir aí também para essa área da pesquisa. Prazer te receber, seja bem-vinda. Prazer em estar aqui novamente, é sempre um prazer conversar com vocês. Regiane, eu cada vez que converso com você está com uma área nova da odontologia, você está fascinada aí e aprendendo. Você não cansa de aprender, não é? Não. Até, não é que seja novas áreas, né? Até eu estava pensando sobre isso, né? A gente fala em odontologia integrativa, fala em odontologia biológica, fala em odontologia isso, aquilo. Não são novas especialidades que se criam. Eu acredito que seja mais, assim, uma questão de atitude. Uma atitude com relação à odontologia. E, assim, no nosso país, a odontologia, ela é muito pesquisada e, se a gente for comparar, eu tenho pacientes que moram na Europa, eles buscam lá dentistas que são brasileiros por causa das técnicas que a gente usa aqui. Então, a odontologia brasileira, ela é bem pesquisada e ela tem, assim, uma grande tecnologia. Né? A gente tem referência, tem né? recurso, tem técnica para tudo. Mas... Tá sempre... E você foi buscar conhecimento de novidades? Você atravessou o Atlântico? Atravessei o Atlântico. E foi atrás de novidades na Alemanha, fui né? Fui para a Europa, fui para a Alemanha, porque a Alemanha sempre foi uma referência em pesquisa e muitos dos nossos bons materiais que a gente usa na odontologia são lá da Alemanha. E eu fui acompanhar bem de perto a pesquisa e o trabalho de um dentista que já tem mais de 40 anos de profissão, Dr. Lechner. Ele tem livros e tem mais de 10 artigos publicados sobre alterações ósseas. Tá. Que são, assim, algumas alterações que eles conseguem diagnosticar lá justamente por ter algumas tecnologias e alguns exames que aqui no Brasil a gente ainda não tem. Então, é aquela história, não é porque você não vê que não existe. Né? Exatamente. Mas também a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala isso, né? Não, que tem alguma coisa que a gente não está vendo, mas o que a gente pensa? Com uma odontologia tão bem embasada como é a nossa odontologia tradicional, como é que você vai sugerir alguma coisa diferente? Tem que ter uma pesquisa justificando, tem que ter uma razão de ser aquilo, né? Não pode ser empírico, a gente está lidando com saúde, né? Então, eu fiquei muito fascinada lá com os recursos que eles tinham, até no próprio consultório você ter à disposição tomógrafos de última geração que fazem mensurações que a gente não tem nos nossos aparelhos do dia a dia aqui, nem nos aparelhos que a gente pede, alguns exames, algumas coletas que eles fazem com bastante facilidade, que aqui no Brasil a gente tem um pouco de dificuldade ainda até de localizar quem faça, por enquanto. Então, a proposta que eu vim, né, que eu voltei da Alemanha, foi tentar trazer aqui para o Brasil esse tipo de pesquisa adaptado à tecnologia que a gente tem disponível aqui para também poder estar colocando esses assuntos a nível científico, mas uma pesquisa brasileira. E uma pesquisa pioneira, pelo jeito, pelo que você está falando aí. Não tem nada ainda registrado nesse sentido? Se tiver, estão em andamento as pesquisas, mas como eles trabalham com alguns tipos de exame que aqui ainda não são assim de uso tão comum e são muito caros aqui para nós, eu acredito que talvez até por isso, não é que não tem, mas ainda está um pouco inviável, assim. Então, essas alterações, elas podem ser pesquisadas num exame de sangue comum. Só que talvez não tão comum para nós, mas elas podem ser verificadas em exame de sangue. Quando é feito o procedimento odontológico, você pode também estar verificando com o material que você coleta do osso, você consegue identificar se tem realmente alguma coisa acontecendo de diferente ali. Então, isso torna a pesquisa muito real, muito científica. E eu vi com os meus próprios olhos, eu vi relatos de pacientes que estavam passando pela clínica, que realmente esse tipo de procedimento fez diferença para elas.
algumas pessoas reagem diferente, né? Então, quando a gente está trabalhando em saúde, depois dessa super especialização que a gente vê, né? No mínimo, do mínimo, do mínimo, a gente já conversou sobre isso. Isso, né? exatamente. Daqui a pouco você vai para um caminho que o cara só trata de unha da mão direita ou da mão esquerda, né? Mas hoje em dia, até ouvindo, né, as outras entrevistas, e assim, existe um movimento, né, em busca dessa integração, né? A boca não é só a boca, ela faz parte de um corpo, de um sistema, de uma pessoa que tem toda uma imunidade, toda uma condição óssea, circulatória, vários processos acontecendo simultaneamente. Então, a gente sabe que a saúde bucal é importante, mas a gente também precisa considerar que a saúde bucal ela interfere também na saúde sistêmica. A gente sabe disso, se você tiver um dente infeccionado, se você tiver uma ferida na boca, uma prótese machucando, que aquilo, além de você estar com as bactérias, né, contaminando, minando a tua imunidade, o desconforto que causa, né, a gente sabe, a gente vê que a saúde bucal interfere. Em alguns momentos podem ter interferências silenciosas. Às vezes a pessoa não tem um sintoma, mas pode ter alguma coisa acontecendo. Então, é sempre bom a gente ter esse olhar mais holístico, mais total, né? mais integrado. É porque as pessoas... hoje, felizmente, está mudando, mas até um tempo atrás, por favor, me corrija se estiver errada, você vê as pessoas, o conceito assim, dente, dor, né? Dor de dente, então eu vou lá, resolvo aquele dente, estética, né? Para o dente ficar bonitinho ali no conceito, e esquecem, né, porque tem gente que morre de abscesso dentário, né? Um abscesso dentário drena para o corpo e a pessoa morre, né? Você pode morrer de dor, literalmente morrer de dor de dente, né? Existem casos que isso pode acontecer, sim. Tem algumas pessoas que têm porque assim, a gente já até mencionou, o nosso corpo é uma máquina perfeita. Então, se você tem um corte, o teu corpo vai ter a plena condição de se autorregular e sarar aquele corte. Algumas pessoas demoram mais, algumas pessoas saram mais rápido. Depende da capacidade de autorregulação do corpo. Mas o corte, ele aconteceu e foi embora. E quando você tem alguma coisa que está o tempo todo no teu corpo? Alguma condição crônica, alguma infecção. A própria infecção, ela se torna crônica num momento, ela fica crônica, ora aguda. Ora crônica, ora aguda. É como se teu organismo agudizasse aquilo para lembrar, viu? Tem alguma coisa acontecendo aqui. Tira esse negócio daí, por favor. Eu estou tentando, mas tem alguma coisa acontecendo aqui. Então, assim, algumas pessoas têm uma capacidade de regulação sensacional. E elas não vão morrer de abscesso. Elas vão ter uma dorzinha, mas para algumas pessoas que têm um sistema imune mais comprometido, que possam estar com outros comprometimentos, outras patologias, ter um abscesso dental, para elas, pode ser a gota d'água, pode ser uma interferência naquele sistema. Então, por isso é bom a gente sempre estar de olho, sempre estar pesquisando e olhando o que está acontecendo com esse paciente. Ouvir a queixa, né? Não é só o dente, mas ele, como está o paciente em si, no modo total. Eu trabalho com alguns médicos que também têm essa abordagem integrativa. Então, assim, quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente pensa em preparar o paciente para receber a cirurgia que eu vou fazer, a odontológica. Mas o médico me ajuda equilibrando o paciente também. Né? Então, a gente trabalha em parceria com outros profissionais para que todas as áreas do corpo sejam atendidas. Aí o paciente tem a saúde como um todo, não como uma parte. Que eu ia te perguntar nessa questão que você falou que, né, a questão de autorregulação, tem gente que tem uma regulação melhor, outros pior e tal. E tem como ajudar nisso? Sim, tem. Então, assim, alguns médicos têm essa abordagem de fazer uma leitura completa do paciente e repor o que ele precisa de nutriente, organizar a dieta, a parte nutricional, verificar várias suplementação,
doenças que possam estar acontecendo. Então, assim, hoje em dia tem muita opção de medicação que não é tão agressiva, medicação mais natural, que pode regular o paciente como um todo. Então, tem condição de estar fazendo isso a nível sistêmico. Então, o dentista vai trabalhar em conjunto com o médico. Então, olha que assim, bacana. eu não consigo tratar o conjunto da boca do meu paciente se o meu paciente estiver doente. Quer dizer, o paciente chega lá, precisa, sei lá, um implante, por exemplo, né? Que é uma área que se atua bastante e tal. Mas se ele tiver com uma diabetes descompensada, você não tem como fazer, né? Não, eu preciso que ele esteja equilibrado sistemicamente. E, por outro lado, um médico que tem essa abordagem integrativa do paciente, que está tentando curar ele de uma patologia, se esse paciente tem uma interferência importante na boca, ele também não consegue tratar o paciente. Aí a gente junta forças para que o paciente seja completamente tratado. E isso que você falou desse trabalho que você foi, né, acompanhar na Alemanha, dessas alterações em nível ósseo, o que elas interferem? A interferência delas é só local ou entra nessa abordagem integrativa? Quer dizer, esse buraco no osso aí pode... esse osso peneira, vai? É que, em alguns momentos, a cicatrização de alguma situação que tenha acontecido no osso do paciente, na mandíbula ou na maxila, uma extração, uma ortodontia, algo que ele tenha passado, pode ter se cicatrizado e ficado perfeitamente reparado, tanto por fora como por dentro. Mas pode acontecer, em alguns casos, que o paciente está um pouco mais comprometido, dele não ter essa total recuperação. Aí ele tem uma cicatrização, como é que a gente pode dizer, diferente, daí provocam essas alterações ósseas. Que você pode pesquisar isso e descobrir por exames, com esses exames, lá na Alemanha eles têm uma espécie de ultrassom que eles passam tanto na maxila quanto na mandíbula, que investiga isso. Aqui no Brasil a gente não tem esse aparelho ainda, mas é um recurso a mais que eles têm para investigar. E quando essas cavitações, essas áreas alteradas estão em algum lugar são detectadas, e a pesquisa do doutor era nesse sentido, ele conseguia coletar essas amostras e a pesquisa dele comprovou que dentro dessas amostras existiam quimiocinas, que são substâncias que estão presentes em processos inflamatórios importantes do corpo. Então existe uma sugestão que ao você ter alguma área inflamatória na boca, você também possa estar dando uma sobrecarga para o teu sistema imune, porque ele está combatendo alguma coisa que está acontecendo ali. Quando a gente limpa essa boca ou remove esses fatores de interferência, a imunidade do paciente tende a melhorar, porque ele não vai estar colocando os soldados dele naquela região. Então, o paciente acaba tendo um benefício sistêmico quando são removidas essas interferências. Então, essa quimiocina que você falou, vamos dizer, ela pode ser que tipo de produto? Um hormônio, ou uma enzima, ou, sabe, alguma coisa direta? Por exemplo, você pode estar interferindo na tua produção de adrenalina ou de serotonina, ou foi os que me ocorreram agora o nome, assim ou não? Existem vários tipos de quimiocinas, vários tipos de substâncias que são encontradas nas inflamações. Então, o que é a inflamação? A inflamação, na verdade, é um processo do corpo. Então, assim, você tem algo acontecendo, então o processo inflamatório ele é benéfico. Ele serve para que o teu corpo leve para aquele local todas as células que precisa para ocorrer o reparo. Por isso ocorre a inflamação. Mas a gente observa que nas doenças começa a haver uma inflamação patológica, né? Que ali não está regulando. Algumas doenças sistêmicas mais graves, elas também têm essas mesmas quimiocinas. Daí elas têm vários nomes, que nem essa que é encontrada nessas alterações, ela se chama RANTES ou CCL5. Então, assim, tem cada tipo de inflamação de patologia tem alguma substância associada àquele tipo.
E essa mesma substância ela é encontrada também em outros tipos de doenças importantes. Então, pode haver alguma relação. Por isso, a importância de desenvolver pesquisas nessa área, né? Até para a gente estar respondendo essas perguntas com mais propriedade, né? E, tipo assim, não, realmente essa e essa estão juntas. Exatamente. Aí? Ou então, ó, elas até são parecidinhas, mas não tem nada a ver uma com a outra. Para que você possa, e isso entra nesse conceito dessa odontologia integrativa e também biológica. O que é essa abordagem biológica também que você tem trabalhado e defendido aí na... Essa atitude mais biológica, ela seria na intenção de você preferir medicamentos ou materiais que sejam menos tóxicos. Né? A gente sabe, né, no nosso mundo atual, o quanto a gente está exposto, né, a N substâncias, isso desde o nosso shampoo, agrotóxico, do que a gente come, a gente está muito exposto a substâncias que são tóxicas. Então, assim, dentro dessa atitude mais... Não sei, né, biológica é uma forma de falar, porque na verdade a odontologia ela é biológica, né? Tudo, né? Que mexe com a biologia, né? Mas seria nessa intenção de você buscar materiais, soluções que sejam menos tóxicas para que aqueles pacientes que têm algum comprometimento ou que têm alguma alteração se beneficiem. Né? O paciente que tem uma regulação excelente, que não é afetado, para ele não vai fazer a mínima diferença. O material, se ele é um material convencional, tradicional, né, ou biocompatível. Mas para alguns pacientes, essa abordagem menos tóxica, ela é importante, né? Então, é bom a gente ter esse cuidado a mais, né? Tanto alguns materiais menos biológicos até são mais estéticos já por natureza, né? Tem uma linha que algumas pessoas têm alergia a brincos, a prata, pode ter alguma alteração com metais. Por que não ter uma odontologia sem metais, né? Exatamente. É mais estético, tem excelentes materiais, né? Que a gente está usando, já é usado dentro da odontologia estética, é só uma questão de opção e atitude. Você escolher um material que possa ser menos tóxico para o paciente. E ainda, esse material menos tóxico, obviamente, ele é mais tecnológico. E aí, ele tá conseguindo chegar mais próximo na questão de preço, porque a gente sabe que a tecnologia é um dos grandes impeditivos, isso eu conversei no bloco anterior, né, também com o Ricardo Ayub, quer dizer, tecnologia custa, e esse custo, às vezes, ele acaba comprometendo, quer dizer, é muito mais fácil você optar aí por uma solução não tão boa, mas, né, mais barata. Ou já está competitivo? Algumas coisas já são usadas no nosso dia a dia. Próteses sem metais, elas são um pouquinho mais caras, mas já fazem parte do nosso, dos nossos procedimentos habituais. Eu diria assim que, por exemplo, um implante de zircônia, ele é um pouco mais caro ainda, porque aqui no nosso país a gente tem um fornecedor. Ah, tá. Então, assim, que trabalha com essa linha mais estética, né, e com um material que não seja a base de metal, assim, no caso. O titânio é um ótimo material, ele é biocompatível, existem milhares de pesquisas comprovando quanto o titânio é um bom material tolerado na boca para os implantes, e ele é muito usado no mundo todo. Mas também tem essa opção de estar usando o implante de zircônia, né? Tá. Às vezes tem, sempre vai ter essa diferencinha de material. Sim, mas aí vai dever o mesmo da custo-benefício. pesquisa, né? A gente quer fazer a pesquisa, até consegue, mas o preço para você executar uma pesquisa que hoje, né, acaba ficando quase inviável, né? Exatamente o que a gente estava conversando agora há pouco. Esse investimento, quer dizer, as universidades públicas não recebem esse investimento, imagina em nível particular, né? Pois é. Mais difícil, mas a gente vai ficar torcendo aí para você conseguir levar essa pesquisa, porque eu acho que vai conseguir trazer benefício para muita gente. Tá aí uma dica aí, ó.
Quem sabe você quer ser um patrocinador da pesquisa? Pensa nisso. Rejane, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela tua presença e por estar fazendo o sorriso de tanta gente mais bonito e mais saudável. Ai, obrigada por estar aqui de novo. É um prazer. É um prazer. E no próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais ainda sobre integração de técnicas, sobre beleza como bem-estar. Para isso, a gente vai receber a Aline, que é da Adclinic. É um instante só, eu já volto. Não saia daí.